Olá pessoal, vocês já perceberam que diversas vezes usamos e compreendemos os números sem conhecer as suas regras? Mas que conhecer as suas regras é extremamente importante para a gente compreender diversas características que estão ligadas aos números. Fica comigo que a gente vai falar sobre algarismos, organização de 10 em 10 ou base 10 e valor posicional. Bora lá? Para falar de algarismo, eu vou usar as letras do alfabeto. É isso mesmo. Você já percebeu que para escrever as palavras a gente usa as letras do alfabeto? Se a gente pegar as letras do alfabeto e juntar, a gente vai formar palavras com ou sem sentido. Por exemplo, se eu pegar as letras A, E, I, B, C e D, eu posso formar algumas palavras, como por exemplo, beca, cabe e dica. Tá parecendo aula de português, né? Mas é que no caso da matemática é bem parecido. É como se a gente tivesse, por exemplo, o nosso alfabeto na matemática fossem os algarismos, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A gente vai usar esses algarismos para escrever qualquer número. Por exemplo, se eu pegar os algarismos 3, 4 e 5, eu posso formar os números com um algarismo que serão 3, 4 e 5. Agora, se eu formar números com dois algarismos, eu posso formar, por exemplo, 33, 34, 35, 43, 44, 45 e 53, 54 e 55. Então, essa é a primeira principal característica do sistema de numeração, que é ter um conjunto de símbolos, os algarismos, que a gente usa esses símbolos para escrever qualquer número. Ainda usando o português como exemplo, vocês lembram quando a gente aprende a família das letras? Por exemplo, a família da letra B. Ba, Bé, Bi, Bo, Bu. No caso da matemática, essa família seria, por exemplo, vê aí a família do 20. Seria 20, 21, 22, 23 até 29. Observa que essa família do 20 é composta por 10 números. Então essa organização em famílias, ou seja, essa organização em 10 é o que caracteriza esse sistema de numeração em ser decimal ou ser de base 10. A família do 120, por exemplo, 120, 121, 122 até o 129. Ela é composta também por 10 números. Então essa é a segunda principal característica do sistema de numeração decimal, que é organizar de 10 em 10. E isso vai caracterizar o sistema de numeração ser decimal ou como a gente chama também de base 10. Essa organização em família, composta por 10 números, é a segunda principal característica do sistema de numeração decimal, que é organizar os números de 10 em 10. A terceira principal característica do sistema de numeração decimal é chamado de valor posicional, que quer dizer o seguinte: dependendo da posição aonde esteja o algarismo, ele vai representar um valor diferente. Por exemplo, se eu pegar os números 152, 325 e 261, você percebe que o algarismo 2 está nos três números, só que em posições diferentes. No primeiro número, quando a gente faz a leitura desse número aqui, 152, a gente percebe aí que o algarismo 2 vale 2. Já no segundo exemplo, o número 325, na leitura desse número aqui, a gente percebe que 325 vai indicar que o algarismo 2 está valendo 20. E já no terceiro número, 261, na leitura desse número, 261, a gente percebe que o algarismo 2 aí está valendo 200. Então essa é a terceira principal característica do sistema de numeração decimal. Então pessoal, perceberam aí as três principais características do sistema de numeração decimal? A gente viu que a primeira característica é ter um conjunto de símbolos chamado de algarismos, onde a gente usa esses algarismos para escrever qualquer número. A segunda característica que nós vimos foi a questão da organização de 10 em 10. E essa organização de 10 em 10 é o que caracteriza esse sistema de numeração ser chamado de decimal ou de base 10. Já a terceira característica, chamada de valor posicional, indica que dependendo da posição onde esteja o algarismo,
ele vai representar um valor diferente. Para saber se você ficou atento à explicação, eu te desafio a escrever no comentário desse vídeo qual é o menor e o maior número de 3 algarismos diferentes que a gente pode formar com os algarismos 4, 6 e 9. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com teus colegas e até mais.